A época em que João viveu foi marcada pela perseguição implacável contra os cristãos. O Império Romano, com sua sede de controle e poder, via o cristianismo como uma ameaça crescente. Os primeiros seguidores de Jesus enfrentaram não apenas desprezo, mas violência brutal. Imagine viver em um mundo onde acreditar em algo diferente poderia custar-lhe a vida. Onde, a qualquer momento, você poderia ser capturado, julgado e condenado por um simples ato de fé. Para João, essa era a realidade. Roma não era um império que tolerava dissidências, e o cristianismo, com sua mensagem de amor e igualdade, desafiava a estrutura hierárquica de poder, colocando Cristo como o verdadeiro rei. Isso causava pavor entre os romanos, que viam na figura de Jesus e seus seguidores uma força capaz de desestabilizar sua dominação. João, sendo um dos mais próximos de Jesus, era visto não apenas como um seguidor, mas como um líder perigoso, alguém que carregava dentro de si o potencial de inspirar revoluções espirituais e sociais. As perseguições eram horrendas. Cristãos eram jogados aos leões em arenas, queimados vivos e usados como tochas humanas. E João, com sua fé inabalável, não se curvou diante do medo. Ele se tornou um símbolo de resistência, alguém que desafiava o império com nada além de sua fé. Nesse cenário de caos e opressão, o apóstolo era uma pedra no sapato de Roma, alguém que não poderia ser silenciado facilmente. Mas por que João? O que o tornava tão especial aos olhos de seus inimigos? Era sua liderança, sua proximidade com Cristo ou o poder transformador de suas palavras? A verdade é que, para os romanos, ele representava mais do que um homem. Ele era uma ameaça viva à autoridade deles, um homem cuja fé poderia inspirar uma revolução. E foi essa percepção que o colocou na mira de Roma, levando-o ao julgamento e, por fim, à sua tentativa de execução. Depois de ser capturado e considerado uma ameaça, João foi exilado para a ilha de Patmos, um lugar desolado e árido. Este exílio, porém, não foi apenas uma punição, mas uma nova etapa em sua vida. Patmos, isolada e cercada pelo vasto mar, tornou-se o cenário de uma das maiores revelações da história cristã. Imagine um homem isolado do mundo, longe dos amigos, longe da igreja nascente, mas ainda assim profundamente conectado ao divino. Ali, na solidão da ilha, Deus se revelou de uma maneira que transformaria o futuro do cristianismo. Durante esse período, João não apenas sobreviveu, mas prosperou espiritualmente. Ele viveu uma experiência que poucos teriam coragem de enfrentar: o isolamento total. Mas, ao invés de sucumbir à desesperança, ele mergulhou em uma profunda comunhão com Deus. Foi em Patmos que ele recebeu as visões que viriam a compor o livro do Apocalipse. Em meio ao silêncio e à vastidão da ilha, as palavras divinas fluíram através dele, revelando os mistérios sobre o fim dos tempos. O que para muitos seria uma sentença de morte lenta, para João foi a maior das oportunidades. João, o apóstolo, era mais que apenas um seguidor de Jesus. Ele carregava consigo o peso de um legado que poucos podiam suportar. Enquanto os outros apóstolos enfrentaram seus martírios, João permaneceu como uma chama acesa em meio à escuridão de um mundo que tentava apagar a luz do cristianismo nascente. Sobrevivente de uma era de perseguição implacável, ele testemunhou a crucificação de Cristo, viu a ressurreição e ouviu as palavras do Mestre que mudariam para sempre o destino da humanidade. Mas o que poucos sabem é que João foi condenado a um fim terrível: ser fervido vivo em óleo. Uma execução brutal, pensada para silenciar sua voz. Mas, de alguma forma, ele sobreviveu, desafiando as leis da natureza e deixando o Império Romano perplexo. A história de sua sobrevivência é mais do que um simples milagre. É um testemunho da fé inabalável que transcende as circunstâncias e desafia a própria morte. Como isso aconteceu?
Por que ele foi escolhido para suportar tamanha provação? E o que esse evento revela sobre os mistérios da fé? Já clique em gostei e se inscreva no canal, levará apenas 1 segundo. João era mais do que apenas um seguidor. Ele era o discípulo amado de Jesus, um jovem pescador que deixou tudo para seguir o Mestre. Seus primeiros passos como apóstolo foram de humildade e obediência, mas logo se destacou pela sua profunda conexão com Cristo. Quando o mundo começou a rejeitar Jesus, João permaneceu ao lado dele, até a cruz. Ele não era só mais um seguidor, era o coração pulsante de um movimento que mudaria o curso da história. Essa proximidade com Jesus lhe conferiu um papel de destaque entre os apóstolos. Ele testemunhou milagres, ouviu ensinamentos que transformariam a fé de gerações e, mais importante, foi escolhido para ver a transfiguração de Cristo. A sua lealdade não era apenas uma questão de fé, mas uma questão de amor profundo e inabalável. Entre os curiosos detalhes da história, João foi aquele que encarnou o papel de confidente do Salvador, sempre atento e pronto para cumprir sua missão. Quando todos os outros apóstolos foram martirizados, João continuou, fiel e corajoso. Ele viveu uma vida que ecoou pelos séculos, uma vida de resistência contra a opressão e a violência. Ao longo de sua jornada, ele foi um líder entre os primeiros cristãos, guiando-os com sabedoria e compaixão, consolidando a fé daqueles que começavam a trilhar esse caminho. Não foi por acaso que João sobreviveu ao óleo fervente. Sua vida, desde o início, estava marcada por eventos sobrenaturais. Mas o que realmente fez dele um pilar inquebrável na história do cristianismo? Seu relacionamento com Jesus. Essa conexão profunda o transformou e talvez tenha sido essa fé inabalável que o salvou, mesmo quando o fogo do ódio humano tentava consumi-lo. A solidão de Patmos traz à tona uma lição valiosa. Momentos de isolamento podem ser transformados em momentos de revelação. Muitas vezes, quando nos sentimos mais sozinhos, é exatamente quando estamos mais próximos de algo maior. Assim como João, podemos usar nossos momentos mais sombrios para nos conectarmos com o que realmente importa. Essa é uma curiosidade da história que se repete. Grandes mudanças frequentemente nascem nos lugares mais inesperados. João, que antes era cercado pela multidão dos fiéis, agora estava sozinho. No entanto, em vez de ser um fim, esse período de isolamento marcou o começo de uma nova era para ele e para todos aqueles que viriam depois. Patmos, um lugar aparentemente esquecido, se tornou o berço de uma revelação que continua a inspirar gerações. João foi preso não por crimes comuns, mas por algo muito mais profundo: sua fé. Ele era uma ameaça porque não se curvava às ordens de Roma, continuando a pregar sobre Jesus e a salvação, mesmo quando sabia que isso o colocava em perigo. Sua prisão representava mais do que uma simples detenção. Era uma tentativa de calar a voz de uma geração de cristãos que encontrava nele força e coragem. Cada sermão que ele pregava era uma faísca de resistência contra o império que dominava tudo ao seu redor. O julgamento de João foi mais uma farsa do que um julgamento justo. As autoridades romanas estavam determinadas a usar sua captura como exemplo para todos os que ousassem desafiar o poder do império. Eles não queriam apenas silenciá-lo, queriam fazer dele um aviso para os outros. O veredito? Morte. Não uma morte rápida ou misericordiosa, mas uma das mais brutais: ser fervido em óleo. A crueldade dessa sentença demonstrava o quanto os romanos temiam a mensagem de João. João sabia o que o aguardava, mas sua fé era inabalável. Ele encarou a prisão, o julgamento e a sentença com a mesma firmeza com que havia seguido Cristo por toda a vida. Seu desafio não era apenas físico, mas espiritual. Em cada momento, ele se mantinha fiel, sabendo que sua morte, mesmo que dolorosa, poderia inspirar gerações futuras de cristãos. E assim, ele aceitou seu destino
sem vacilar. Enquanto a execução se aproximava, o mundo ao redor de João aguardava o espetáculo de sua morte. Mas o que eles não sabiam é que estavam prestes a testemunhar algo completamente diferente. Algo que mudaria para sempre a percepção de Roma sobre a fé cristã e traria uma nova luz sobre o poder da crença em Jesus Cristo. A condenação de João à morte foi um exemplo extremo da brutalidade do Império Romano. Eles queriam mais do que apenas silenciar o apóstolo. Queriam transformar sua execução em um espetáculo, uma demonstração pública de força contra a fé cristã. Fervê-lo em óleo era uma escolha proposital, uma execução lenta e dolorosa, destinada a enviar uma mensagem clara para todos os cristãos. Esse método de execução não deixava espaço para dúvidas sobre a crueldade com que os romanos tratavam seus oponentes. Essa técnica, bárbara por natureza, foi usada em muitas execuções romanas, mas João era diferente. Ele não era apenas um homem comum sendo levado à morte. Ele era um dos últimos apóstolos vivos, alguém que caminhou ao lado de Jesus e que, até o último momento, se recusou a renegar sua fé. A escolha do óleo fervente foi uma tentativa de quebrar seu espírito, de mostrar que nem mesmo os mais fortes seguidores de Cristo poderiam escapar da força do império. Mas por que escolher o óleo fervente? A resposta estava na teatralidade da execução. Os romanos queriam uma morte pública, algo que impressionasse e aterrorizasse todos os que assistissem. Eles queriam que o óleo fervente fosse a imagem final de João, uma lembrança vívida do que acontecia com aqueles que desafiavam o império. No entanto, o que eles não esperavam era que essa execução se transformasse em um milagre. João não estava destinado a morrer naquele caldeirão. O próprio fato de terem escolhido uma execução tão cruel acabou servindo como palco para algo muito maior. A condenação, que deveria significar o fim, tornou-se o começo de um evento que desafiaria não apenas as autoridades romanas, mas também as leis da natureza. E ao entrarem nesse processo, os romanos estavam prestes a testemunhar algo que abalaria profundamente suas crenças. O dia da execução chegou e João foi levado ao local onde o caldeirão borbulhava com óleo fervente. O calor emanava uma fumaça densa e a multidão, ansiosa, se reunia para assistir ao espetáculo. Para os romanos, este era um momento de poder, uma exibição de força e controle sobre aqueles que ousavam desafiar o império. O ar estava carregado de expectativa, e o som do óleo fervendo ecoava como um prenúncio da morte iminente. João, no entanto, permaneceu calmo, seu olhar fixo em algo que estava além daquele cenário brutal. À medida que ele era conduzido ao caldeirão, a multidão silenciou. Todos aguardavam a cena que marcaria o fim daquele homem de fé. Os soldados romanos, endurecidos pela violência cotidiana, prepararam-se para mergulhar o apóstolo no óleo fervente, sem a menor dúvida de que ele não sobreviveria. A brutalidade desse momento era evidente. O óleo fervente representava a crueldade máxima, uma sentença onde não havia escapatória possível. Era um espetáculo de terror para muitos, mas para João era apenas mais uma etapa de sua missão. João foi então imerso no caldeirão, e a multidão segurou o fôlego, esperando o grito de dor, o cheiro da carne queimada. Mas algo inexplicável aconteceu. Não houve gritos, não houve dor. Ao invés disso, João permaneceu ileso, flutuando acima do caldeirão como se fosse intocável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A multidão estava atônita, os romanos sem reação. O que deveria ser o clímax de uma execução pública se transformou em um milagre público, algo que ninguém poderia explicar ou negar. A expectativa de morte deu lugar ao espanto. O óleo fervente, que deveria destruir o corpo de João, não causou sequer uma queimadura. A multidão, que havia vindo para testemunhar a brutalidade da execução, agora se via diante de algo sobrenatural. O que se passava naquele momento não era apenas uma resistência física.
era uma demonstração de fé inabalável, algo que deixaria uma marca profunda na história e nas mentes daqueles que estavam presentes. O silêncio profundo que envolveu a multidão logo foi substituído por murmúrios de espanto. O que eles viam diante de seus olhos era impossível de ignorar. João, completamente submerso no óleo fervente, estava ileso. Não havia queimaduras, nem sinais de sofrimento em seu corpo. Era como se a mão de Deus o tivesse envolvido e protegido de uma morte certa. Este não era um simples evento. Era um milagre que desafia a razão e a lógica humana. Ali, naquele momento, a fé de João e o poder divino se tornaram tangíveis para todos. A reação dos executores foi de total descrença. Como poderia um homem, imerso em óleo fervente, sair ileso? O pânico começou a se espalhar entre os soldados, que olharam para João como se ele fosse intocável. Aquele homem, condenado à morte, estava agora envolvido por uma aura de mistério e poder que nem mesmo os mais céticos poderiam negar. Não era apenas uma questão de sobrevivência física. João estava no centro de uma manifestação espiritual que desafiava qualquer entendimento humano. Para aqueles que assistiam, era como se o próprio céu tivesse interferido. Havia algo de sagrado no ar, algo que eles não conseguiam compreender completamente, mas que sabiam ser divino. A sobrevivência de João no caldeirão não era apenas uma vitória sobre a morte física, mas uma demonstração do poder de Deus, da fé inabalável que o apóstolo carregava dentro de si. João não precisava dizer uma palavra para convencer aqueles que estavam presentes de que ele era protegido por algo muito maior que o Império Romano. Esse milagre deixou marcas profundas não apenas nas pessoas que testemunharam o evento, mas na história do cristianismo como um todo. A partir desse momento, a sobrevivência de João tornou-se uma prova viva da presença e intervenção divina. O óleo fervente, que deveria ter sido seu fim, se transformou em um símbolo de vitória espiritual e em uma lembrança de que a fé pode, sim, desafiar as leis da natureza e da morte. Os romanos, que haviam se preparado para celebrar a execução de João, agora estavam completamente desorientados. Como lidar com um homem que, após ser mergulhado em óleo fervente, saía ileso? O império, conhecido por sua força e controle, se viu diante de algo que não podia ser explicado por seus métodos habituais de poder e opressão. O silêncio de descrença tomou conta das autoridades, e o pânico começou a surgir em meio à multidão. Para eles, João havia desafiado não apenas a morte, mas o próprio poder do império. As autoridades romanas, que antes estavam confiantes em sua capacidade de exterminar qualquer ameaça ao seu domínio, agora enfrentavam uma crise. Como poderiam manter a ordem e o controle se um único homem, com fé inabalável, havia desafiado o pior que eles tinham a oferecer? As discussões se intensificaram entre os líderes. Alguns queriam tentar novamente, achando que algo havia dado errado no processo, enquanto outros começaram a acreditar que João realmente estava protegido por uma força maior. A ideia de matá-lo novamente parecia absurda, pois o milagre havia sido testemunhado por muitos. O dilema que enfrentavam era profundo. Se insistissem em tentar matá-lo, o risco de mais manifestações divinas poderia minar ainda mais o poder de Roma. Se, por outro lado, libertassem João, isso significaria uma derrota ainda maior, um reconhecimento de que não podiam derrotar alguém protegido por forças espirituais. Eles estavam presos em uma armadilha. João não era apenas um homem difícil de matar. Ele se tornara um símbolo vivo da fragilidade do poder terreno diante da fé inabalável. Finalmente, a decisão tomada foi a de exilar João novamente. O império, incapaz de encontrar uma solução que evitasse o constrangimento público, escolheu removê-lo da cena. Ao isolá-lo em uma ilha remota, eles esperavam que sua influência diminuísse, longe dos olhos curiosos da multidão
e fora do alcance da crescente comunidade cristã. Mal sabiam eles que essa decisão serviria apenas para fortalecer ainda mais o impacto de João no futuro. Após o milagre no caldeirão, João foi exilado novamente para a ilha de Patmos. O Império Romano, incapaz de executar sua condenação, decidiu que o afastamento físico seria a única solução para silenciá-lo. Patmos, um lugar isolado e desabitado, parecia o local perfeito para cortar sua influência sobre os cristãos. Contudo, o que Roma não imaginava era que, mesmo longe de tudo e de todos, João continuaria sendo uma força imbatível, conectado profundamente com sua missão divina. Na solidão de Patmos, João não encontrou o fim de sua jornada, mas sim um novo propósito. A ilha, antes vista como uma prisão, tornou-se o palco de suas maiores revelações. Foi lá que Deus lhe concedeu visões sobre o futuro, revelações que dariam origem ao livro do Apocalipse. Sua sobrevivência milagrosa ao óleo fervente parecia agora ser um prelúdio para algo ainda maior, uma nova missão que transcenderia seu tempo e deixaria uma marca indelével na história do cristianismo. Em vez de ser esquecido, João tornou-se mais presente do que nunca. Suas visões sobre o fim dos tempos não eram apenas advertências, mas orientações divinas para as gerações futuras. Ele entendeu que seu milagre não era apenas uma demonstração de poder, mas uma convocação para continuar sua missão espiritual. Patmos, uma ilha isolada, agora se tornava o centro de uma das mais profundas revelações de todos os tempos. Para João, sobreviver ao óleo fervente não foi o ponto final, mas o início de uma nova fase de seu ministério. Assim, mesmo isolado, João continuou a liderar espiritualmente. A força de sua fé e sua conexão com Deus se mostraram indestrutíveis. Patmos deixou de ser apenas um local de exílio, passando a ser o berço de um dos textos mais influentes da Bíblia. O retorno de João à ilha não foi o fim de sua história, mas o início de uma nova missão, uma missão que ecoaria por séculos. Após retornar a Patmos, João começou a receber visões que moldariam a fé cristã para sempre. Durante seu tempo na ilha, ele não apenas sobreviveu fisicamente, mas espiritualmente floresceu de maneira extraordinária. Foi lá, isolado e longe do caos do mundo, que João escreveu o livro do Apocalipse, uma das obras mais complexas e intrigantes da Bíblia. Ele teve visões detalhadas sobre o fim dos tempos, o julgamento final e a vitória do bem sobre o mal. Essas revelações eram mais do que meras premonições. Elas carregavam a essência da missão de João como o último dos apóstolos vivos. O conteúdo dessas visões é poderoso e, ao mesmo tempo, cheio de mistérios. João descreveu cenas de destruição, batalhas celestiais, mas também de redenção e esperança. O Apocalipse fala de anjos, trombetas e pragas, mas, acima de tudo, apresenta a vitória definitiva de Cristo sobre o mal. Suas palavras carregam um peso atemporal, tornando-se um guia espiritual para gerações de cristãos que buscam entender o propósito da vida, da fé e do futuro. Cada linha escrita em Patmos era uma manifestação de sua conexão direta com o divino. Para os primeiros cristãos, o livro do Apocalipse foi um farol de esperança em tempos de perseguição. Ele ofereceu uma visão de que, por mais difícil que fosse o presente, o futuro prometia uma redenção divina. A sobrevivência de João ao óleo fervente agora parecia fazer parte de um plano maior, permitindo-lhe cumprir essa missão de deixar para a humanidade uma mensagem clara sobre o destino final da criação. João não apenas sobreviveu à violência de Roma, ele prosperou espiritualmente, oferecendo uma visão de esperança eterna. Ao escrever o Apocalipse, João também estabeleceu uma base sólida para a compreensão do fim dos tempos, algo que até hoje desperta curiosidade e debate entre estudiosos, teólogos e curiosos da história. Suas palavras ressoam como um eco de sua fé inabalável,
conectando gerações passadas, presentes e futuras à mesma promessa de salvação e vitória eterna. A sobrevivência de João ao óleo fervente é um dos eventos mais impactantes da tradição cristã. Para os primeiros seguidores de Cristo, esse milagre representava muito mais do que um ato divino de misericórdia. Era uma confirmação tangível do poder da fé sobre as forças deste mundo. Em uma era de intensa perseguição, quando ser cristão significava enfrentar a morte, a sobrevivência milagrosa de João foi um farol de esperança. Ele encarnava a promessa de que Deus estava presente, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Esse milagre ecoou nas mentes e corações dos cristãos da época, tornando-se um símbolo de resistência espiritual. A figura de João, saindo ileso de uma execução certa, passou a ser vista como um testemunho vivo da intervenção divina. Assim como o próprio Cristo ressuscitou dos mortos, João foi salvo de um destino terrível, provando que a vida e o propósito de um verdadeiro seguidor de Cristo estão além da compreensão humana. A tradição cristã o enxerga como uma ponte entre os eventos milagrosos do Novo Testamento e a força contínua da Igreja em expansão. Para a Igreja primitiva, esse evento não foi apenas contado como um fato histórico, mas foi internalizado como uma parte central da fé. Ele provou que os milagres não pertenciam apenas ao passado, mas continuavam a ocorrer em nome de Cristo. Esse milagre inspirou muitos a se manterem firmes em suas crenças, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Ele proporcionou força, coragem e a convicção de que Deus estava ao lado dos fiéis em todos os momentos. O impacto desse milagre perdura até hoje, sendo contado e recontado ao longo das gerações. A sobrevivência de João tornou-se uma prova viva da fidelidade divina, uma lembrança constante de que aqueles que confiam no poder de Deus são capazes de superar o impossível. Assim, João passou a ser uma das figuras mais reverenciadas da história cristã, não apenas por seu papel de apóstolo, mas por seu testemunho vivo do poder e graça de Deus. A sobrevivência de João ao óleo fervente não foi apenas um milagre, mas um sinal profético de sua missão na terra. Ele não era apenas um apóstolo comum. João era uma testemunha viva do poder de Cristo, alguém destinado a ver e compartilhar revelações que mudariam o curso da história cristã. Sua sobrevivência foi uma mensagem clara de que seu trabalho ainda não havia terminado. Deus o preservou para algo maior, um propósito que transcendia o tempo e o espaço. Ele era, em essência, um profeta vivo. O fato de João ter sido protegido fisicamente simbolizava sua missão espiritual ininterrupta. Assim como ele foi preservado do óleo fervente, suas palavras, visões e ensinamentos seriam preservados para as gerações futuras. Isso nos faz pensar em como algumas pessoas estão destinadas a um propósito maior, protegidas por um poder invisível, mesmo quando o mundo tenta silenciá-las. João tornou-se uma representação viva da palavra de Deus, demonstrando que a missão de um verdadeiro profeta não pode ser interrompida. Como testemunha viva, João não apenas sobreviveu, mas foi escolhido para revelar visões sobre o destino da humanidade. Sua vida, como um livro de revelações, abria-se para mostrar os mistérios do fim dos tempos. Isso não era apenas um evento singular, mas uma continuidade de sua missão, algo que reverberava através da história. Ele não foi preservado apenas por sua fé, mas pelo propósito que ainda tinha a cumprir. João carregava consigo a responsabilidade de testemunhar e transmitir as mensagens mais profundas de Deus. A sobrevivência de João ecoa um princípio eterno. Aqueles que são chamados por Deus para testemunhar suas verdades são protegidos até que seu propósito seja cumprido. O fato de João ter sido preservado de uma morte brutal reforça a ideia de que ele estava destinado a ser uma voz profética, ecoando nas gerações futuras. Sua vida, cheia de mistérios e revelações,
é um lembrete de que o poder de Deus sobre seus escolhidos é imensurável. Ao longo da Bíblia, milagres aparecem em momentos-chave, como sinais do poder divino e intervenções de Deus em tempos de necessidade. Desde a divisão do Mar Vermelho até a multiplicação dos pães, esses eventos sobrenaturais demonstram que, quando o poder de Deus entra em cena, as leis naturais são transcendidas. A sobrevivência de João ao óleo fervente se insere nesse contexto, como um dos milagres mais extraordinários registrados na tradição cristã, elevando-o ao lado dos maiores atos divinos da história bíblica. A história de João se destaca por ser um milagre que envolve a proteção física contra uma ameaça mortal, algo semelhante aos eventos vividos por Daniel na Cova dos Leões ou Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha de fogo. Essas figuras bíblicas também enfrentaram a morte de frente, mas foram salvas por sua fé. A sobrevivência de João no óleo fervente é uma dessas manifestações que lembram aos fiéis que, mesmo diante das piores circunstâncias, Deus está no controle absoluto. João, assim como esses personagens, desafiou a lógica humana e saiu vitorioso. Ao comparar João com outros milagres bíblicos, o que realmente se destaca é o fato de ele ter sido preservado para cumprir uma missão específica. A proteção que ele recebeu não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma garantia de que ele ainda tinha algo importante a realizar. Sua sobrevivência carrega um propósito, assim como a sobrevivência de Moisés, que foi salvo das águas para libertar o povo de Israel. Em ambos os casos, a preservação física era um símbolo de que Deus ainda tinha uma missão maior para eles. A história de João nos lembra que o tempo de Deus é diferente do nosso, e seus planos muitas vezes se revelam de maneiras inesperadas. Assim como outros milagres bíblicos, a sobrevivência de João desafia a compreensão humana e nos convida a refletir sobre o poder ilimitado da fé e da intervenção divina. É uma curiosidade da história que ecoa até os dias de hoje, inspirando aqueles que acreditam que o impossível pode sim acontecer. O milagre da sobrevivência de João ao óleo fervente não apenas abalou o Império Romano, mas também incendiou a fé da comunidade cristã. Para aqueles que viviam sob a constante ameaça de perseguição, o relato do apóstolo que desafiou a morte tornou-se uma fonte de esperança. A história se espalhou rapidamente entre os cristãos, fortalecendo os corações daqueles que temiam por suas vidas. João tornou-se um símbolo de que Deus estava presente e ativo, mesmo nos momentos mais sombrios. A repercussão do milagre foi imensa. Em uma época onde o martírio era comum, ouvir sobre um apóstolo que desafiou a execução era um lembrete poderoso de que o plano de Deus estava acima do controle humano. Para muitos cristãos, a sobrevivência de João foi um incentivo para perseverar em sua fé, sabendo que, independentemente do que enfrentassem, Deus poderia intervir de maneiras inimagináveis. Esse evento não foi apenas um milagre isolado, mas um testemunho de que o poder divino estava sempre em ação. Entre os romanos, a história de João gerou um misto de espanto e medo. Eles viam no cristianismo algo que não podiam controlar, algo que desafiava suas formas de punição. Isso apenas aumentou a curiosidade em relação à nova fé que estava se espalhando. Ao invés de enfraquecer o movimento cristão, o milagre de João serviu como um catalisador, atraindo ainda mais pessoas para a fé. O império, que tentou suprimir o cristianismo, acabou por fortalecer a mensagem que tentava destruir. O impacto do milagre de João foi tão profundo que, por gerações, ele continuou sendo contado e recontado. Ele se tornou uma prova viva do poder de Deus, lembrando a comunidade cristã de que, mesmo nas piores adversidades, a fé poderia produzir resultados milagrosos. Era uma curiosidade da história que transformava o medo em esperança
inspirando gerações de cristãos a seguir firmes em sua fé, independentemente das provações. Com o passar dos anos, o milagre da sobrevivência de João ao óleo fervente transformou-se em uma lenda. A história foi se espalhando e ganhando contornos de mistério e fascínio. Para muitos, João não era apenas o último apóstolo vivo, mas uma figura que transcendeu o próprio conceito de mortalidade. Sua resistência à execução fez com que começassem a surgir relatos de que ele não poderia morrer, uma ideia que o elevava ao status de imortal aos olhos de seus seguidores. Essa lenda de imortalidade não surgiu à toa. Na mente dos primeiros cristãos, João representava a continuidade da mensagem de Cristo em um mundo que tentava destruí-la. A ideia de que ele poderia viver para sempre fazia parte de um sentimento profundo de esperança e renovação. João tornou-se uma lenda viva, alguém cuja presença na Terra era vista como uma garantia de que a mensagem de Jesus continuava viva e forte. Isso alimentou a curiosidade daqueles que ouviam a história e se perguntavam se realmente ele estava destinado a nunca morrer. As histórias sobre sua imortalidade começaram a crescer. Alguns relatos diziam que ele havia sido visto em diferentes partes do mundo, sempre jovem e cheio de vida. Outros acreditavam que ele ainda estava vivo, esperando o momento certo para retornar e guiar a igreja em tempos de grande necessidade. Embora essas histórias possam ter sido exageradas, elas mostram o impacto profundo que João causou, inspirando uma nova geração de cristãos a acreditar no poder transformador da fé. João, o apóstolo que não pôde ser destruído, continua a ser uma figura central na tradição cristã, e a lenda de sua imortalidade é um lembrete do poder da fé em transcender o tempo e a morte. Sua história, tanto real quanto lendária, ressoa até os dias de hoje, instigando a curiosidade daqueles que buscam entender os mistérios da história e da espiritualidade. Mesmo após o milagre do óleo fervente, o Império Romano não desistiu de tentar silenciar João. Ele se tornara uma figura incômoda, um lembrete constante de que a fé cristã não podia ser suprimida com violência ou morte. Os romanos, já alarmados com a crescente influência de João, buscaram outras maneiras de eliminá-lo. No entanto, cada tentativa de execução ou silenciamento falhou miseravelmente. João parecia invulnerável, protegido por algo que as forças terrestres não podiam alcançar. Cada tentativa frustrada de destruir João apenas reforçava sua importância para os cristãos. Para os fiéis, ele era a prova viva de que Deus intervinha diretamente na história para proteger aqueles que carregavam sua mensagem. Os romanos, por outro lado, começaram a perceber que João era mais do que um homem comum. Ele havia se tornado um símbolo indestrutível de resistência espiritual. Cada fracasso do império aumentava a fé daqueles que seguiam seus passos. Com o passar do tempo, as autoridades romanas perceberam que eliminar João fisicamente não era mais uma opção viável. Mesmo em exílio ou em prisão, sua voz ecoava nas comunidades cristãs. Ele continuava a inspirar, a ensinar e a guiar os primeiros cristãos, desafiando o poder de Roma com nada além de suas palavras e de sua fé. Sua presença incansável e imortalidade espiritual frustravam o império e encantavam os cristãos. A fé de João era uma muralha intransponível para aqueles que tentavam destruí-lo. Sua vida, marcada por tentativas contínuas de silenciamento, tornou-se um lembrete poderoso de que a verdade divina não pode ser contida pelas forças terrenas. Ele se manteve firme, não apenas sobrevivendo, mas triunfando sobre todas as tentativas de aniquilação. O apóstolo João continuava, intocável, a resistir, a viver e a falar. João se tornou, ao longo dos anos, uma verdadeira força de resistência espiritual contra o Império Romano. Mesmo diante de tentativas brutais de execução, ele permaneceu firme em sua fé, sem nunca recuar
ou comprometer sua missão. Ele enfrentava a opressão não com armas ou revoltas, mas com sua fé inabalável. João não apenas sobreviveu, ele desafiou as expectativas e provou que o poder da fé era mais forte do que qualquer decreto imperial. Sua luta não era física, mas espiritual. Enquanto o império tentava suprimir os cristãos pela força, João respondia com palavras, ensinamentos e sua própria sobrevivência milagrosa. Ele se tornou um símbolo de resistência pacífica, mostrando que a fé era mais forte que a espada. Sua vida era um lembrete constante de que o império, com todo o seu poder militar e político, não poderia destruir a verdade de Cristo. Isso só aumentou a curiosidade em torno de sua figura. A resistência de João contra o império representava algo maior: a ideia de que o cristianismo não podia ser destruído pela violência. João mostrava que a verdadeira força vinha de dentro, de uma fé inabalável que não podia ser dobrada ou destruída. Sua sobrevivência era uma declaração poderosa de que, apesar de todas as tentativas de silenciamento, a mensagem de Cristo prevaleceria. Ele não lutava com violência, mas com sua devoção, que inspirava a todos ao seu redor. Ao longo dos anos, a resistência de João se tornou um exemplo para muitos cristãos que enfrentavam a opressão. Ele provou que, mesmo quando o mundo se levantava contra eles, aqueles que permaneciam fiéis a Deus sempre encontrariam uma maneira de triunfar. A luta de João contra o Império Romano foi mais do que uma batalha pela sobrevivência. Foi uma batalha pelo coração e pela alma da fé cristã, uma que ele venceu através de sua fidelidade inquebrantável. Após uma vida marcada por milagres, perseguições e uma fé inabalável, João finalmente chegou ao fim de seus dias, mas não como muitos esperavam. Ao contrário dos outros apóstolos, que enfrentaram martírios violentos, João morreu de forma natural, já idoso, após cumprir uma vida de serviço a Cristo. Sua morte não foi trágica, mas tranquila, encerrando uma era de apóstolos que viveram diretamente ao lado de Jesus e testemunharam os primeiros dias do cristianismo. A morte de João trouxe um sentimento de perda e transição para a comunidade cristã. Ele era o último dos apóstolos vivos, e com sua partida, a igreja enfrentava uma nova realidade: seguir em frente sem aqueles que haviam caminhado ao lado de Cristo. No entanto, sua morte também simbolizava o fim de uma missão completa. João havia sobrevivido ao óleo fervente, escapado da violência romana e vivido para escrever o Apocalipse, cumprindo todos os propósitos que Deus havia traçado para ele. Para os primeiros cristãos, a morte de João foi uma lembrança de que, mesmo os maiores servos de Deus, que escapam de milagres, ainda são mortais. No entanto, sua vida longa e plena de serviço indicava que ele havia sido preservado até que todos os seus ensinamentos fossem transmitidos. João morreu, sabendo que sua missão na Terra estava completa, deixando um legado que ecoaria por toda a história do cristianismo. Com sua morte, uma era chegava ao fim, mas sua vida havia plantado sementes que continuariam a crescer. O último apóstolo, que sobreviveu a tantas provações, foi finalmente chamado para descansar, mas sua história e ensinamentos continuam a guiar cristãos até os dias de hoje. O fim de sua vida terrena marcou o início de um legado eterno. Após sua morte, a história de João e seu milagre começou a ser registrada e transmitida de geração em geração. Os primeiros cristãos, profundamente impactados por sua sobrevivência milagrosa e seu testemunho de fé, garantiram que os relatos de sua vida fossem preservados com reverência. Textos históricos e escritos dos pais da Igreja mencionam João como o apóstolo que desafiou a morte e recebeu visões diretamente de Deus. Suas cartas e o Apocalipse, escritos durante o exílio em Patmos, são pilares fundamentais da tradição cristã. A Igreja primitiva cuidou,
para que os detalhes de sua sobrevivência ao óleo fervente fossem transmitidos de maneira fiel. Nos primeiros séculos, seus milagres foram discutidos não apenas como curiosidades da história, mas como símbolos do poder divino que agia através dos apóstolos. As lendas e os relatos de João transcenderam o tempo, sendo mencionados tanto por estudiosos quanto pelos próprios líderes eclesiásticos. Ele não era apenas uma figura de respeito. Ele era uma prova viva de que Deus intervém nas vidas dos justos. A arte cristã e a literatura também abraçaram a figura de João. Em pinturas e manuscritos, sua sobrevivência ao óleo fervente era representada como um ato sobrenatural, onde ele emergia sem feridas, protegido por uma luz celestial. Sua história não era apenas um fato passado, mas um evento que continua a ser contado, inspirando cristãos em tempos de perseguição e dúvida. O milagre de João tornou-se um farol de esperança em meio às provações enfrentadas pela igreja primitiva. Com o passar dos séculos, o legado de João foi expandido por meio de teólogos, estudiosos e até historiadores seculares. Sua vida, cheia de mistérios e milagres, continua a inspirar curiosidade sobre a força espiritual que o guiou. Ele permanece um personagem essencial na história cristã, não apenas por suas visões, mas por sua fé inquebrantável, registrada para ser admirada e estudada ao longo dos tempos. A lenda de João, como o discípulo que nunca morreu, começou a se espalhar logo após os relatos de sua sobrevivência ao óleo fervente. Para muitos cristãos, o fato de ele ter escapado de uma execução tão brutal não foi apenas um milagre, mas um sinal de que ele poderia ser imortal. Algumas tradições sugerem que João nunca experimentou a morte física, vivendo em algum lugar até os dias atuais, esperando o retorno de Cristo. Essa crença permeou a imaginação de várias gerações, alimentando curiosidade sobre o verdadeiro destino de João. As Escrituras não oferecem uma conclusão definitiva sobre sua morte, o que deixa espaço para interpretações e especulações. Muitos dos primeiros cristãos acreditavam que, por ser o discípulo amado de Jesus, João havia sido poupado da morte como parte de um propósito divino ainda maior. Outros viam sua longevidade como um sinal de que ele continuaria vivo até o fim dos tempos, um testemunho eterno da presença de Deus entre os homens. Histórias sobre João surgiram em várias regiões, onde ele era visto como um viajante solitário, sempre jovem e misterioso. Algumas lendas até afirmam que ele foi avistado em diferentes momentos da história, intervindo em crises ou aparecendo para guiar espiritualmente os cristãos. Mesmo sem provas concretas, essa ideia persistiu e se enraizou nas tradições cristãs, tornando João uma figura mística e enigmática. A ideia de que João nunca morreu é um lembrete poderoso de como a fé e a curiosidade moldam nossas interpretações da história. O fato de sua vida ter sido marcada por tantos milagres apenas reforça a aura de mistério ao seu redor. Independentemente de sua morte física, a verdade é que João viveu além de sua época, com sua influência espiritual ainda sentida até os dias de hoje. Se você chegou até aqui, entenda que a história de João e seus milagres não é apenas sobre ele, mas sobre o poder de Deus operando em sua vida. Assim como João foi transformado pela fé, você também pode ser. Jesus Cristo ofereceu a salvação a todos, e Ele está pronto para entrar na sua vida, para te guiar, te proteger e te dar uma nova esperança. Aceite Jesus como seu Salvador. Abra seu coração para Ele e experimente a transformação que só a fé pode trazer. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal.
Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.